Tá andando. De novo, então? Isso. Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Meu nome é Alessandro Niebá, sou professor da Faculdade de Ciências Econômicas e diretor do Centro IEP, o Instituto de Estudos e Pesquisas Econômicas da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS. A gente está aqui para apresentar o índice de preço ao consumidor de dezembro e fazer uma avaliação do comportamento dos preços na região metropolitana de Porto Alegre ao longo de 2020. Comigo estão o economista Eberson Santos e a estatística Anneli Venturini, que vão conversar conosco tanto sobre o índice como sobre o custo do cesto básico da região metropolitana. Todos nós somos vinculados ao IEP e é sempre uma alegria para nós poder estar aqui compartilhando a produção da Faculdade de Ciências Econômicas com a nossa comunidade. Então, a gente vai começar com o Eberson discutindo o IPC, depois a Anneli vai comentar um pouco sobre o cesto e a variação de preço ao longo desse ano. Eberson, boa tarde, tudo de bom? Boa tarde a todos, é uma alegria muito grande aqui estar falando sobre o índice, né, e desejar um 2021 aí excelente para quem nos assiste. Bom, a nossa ideia é conversar um pouquinho sobre o índice de inflação de dezembro e o que aconteceu ao longo do tempo, né, a inflação acumulada. O índice de dezembro, ele sofreu uma pequena aceleração em relação a novembro. Tá? Ele marcou aí em dezembro 0,80%, né? Uma pequena aceleração. Essa aceleração, diferentemente do que aconteceu em setembro, outubro e novembro, ela foi ocasionada tanto pelo grupo alimentação, quanto pelos grupos não alimentares e serviços públicos e utilidade pública. Então, ficou um diferencial em dezembro em relação à formação, ao impacto dos grupos no índice. Tá? Então, voltando, pode ser na primeira lâmina lá. Bom, com o resultado de dezembro de 0,80, o índice fechou 2020 aí com uma inflação acima de 5%, 5,72%, o que ficou aí acima da meta de inflação estipulada pelo governo central, né? Então, apesar de nós não sermos um indicador oficial de inflação, a gente sempre acompanha esses procedimentos aí. Então, de qualquer forma, aí aparece também para os 12 meses o mesmo valor, que é 5,72. E um fato que eu quero ressaltar aqui é que essa taxa de dezembro foi a segunda mais elevada do ano de 2020. Foi a segunda. Em julho, havia marcado uma taxa de 0,92. Então, dezembro, ele sempre tem o hábito aí de ser um pouco mais forte a elevação de preço em dezembro em função de 13º, de uma injeção de recursos um pouco mais expressiva na economia. Tá? Em relação aos 12 meses que eu estava me referindo, ele vem crescendo desde maio de 2020. Né? Só para termos uma ideia, em maio de 2020, um pouco lá no meio do ano, os 12 meses do índice de preço do consumidor estavam em 2,3%, bem baixo, né? Então, desde maio, esses valores 12 meses vem aumentando, e a taxa mais alta que alcançou aqui nos 12 meses foi em dezembro, né? Comparativamente, em maio de 2020, a alimentação ela estava com acumulado de 12 meses, né, nos últimos 12 meses, de 5,31, ou seja, mais do que o dobro do que o índice, né? E fechou 2020 com um acumulado na ordem de 10,8%. Né? Acho que aparece na lâmina seguinte o acumulado do grupo alimentação, se a gente puder passar um pouco... É isso aí mesmo, é isso aí. Tá? Então, a alimentação, no ano que seria os 12 meses, está na ordem de 10,80%. Chega a representar aí o dobro, né? Quase o dobro do que o índice acusou por o mesmo período. Né? Bom, então, essa é a nossa visão de que, desde maio, os preços vêm sendo pressionados mês a mês, né? E principalmente o grupo alimentação. Tá? Seguindo, o grupo não alimentares, né, foi o grupo que teve uma taxa de crescimento
mais significativa, saiu de 0,26% em outubro e passou para 1,11% em dezembro, totalizando um acumulado no ano de 4,24%. Tá? Então, o que gerou esse aumento, essa variação mais acentuada em dezembro no grupo não alimentares? Foi o comportamento do preço dos combustíveis. Né? Então, o que nós tivemos em 2020 de um modo geral? Acho que até aparece, não sei se aparece o grupo combustível aí, professor Alessandro, não sei se tem a tabela de variação percentual, só para o pessoal acompanhar. O que aconteceu em 2020? Será que não está embaixo ali? A tabela de variação. Não, não está aqui. Não está. Tá, mas de qualquer forma, o comportamento foi o seguinte: se observou que no grupo não alimentares, o grupo de combustível, ele apresentou 6 meses de redução ou deflação, né? E essas aconteceram lá no início da pandemia, de fevereiro até maio, e voltaram a acontecer em outubro e novembro. Tá? Então, temos 6 meses com redução no preço dos combustíveis, principalmente na gasolina, e 6 meses com taxas de alta. No fim das contas, nós fechamos o ano de 2020 praticamente com os mesmos preços que começamos o ano de 2020. Ou seja, o acumulado do ano do grupo combustível ficou em 0,20. Então, foi a dança dos preços, na verdade. 6 meses de alta, 6 meses de baixa. Então, é isso que se verificou no comportamento do grupo não alimentares. Né? Além do grupo combustível, nós tivemos aí o impacto do grupo, acho que está na outra página ali, do grupo higiene pessoal, que também teve um pouquinho de influência, que teve um aumento de 0,89. Tá? Então, impactou também um pouquinho no grupo alimentação, não alimentar, desculpe. Tá? Então, 4,24 foi que se fechou o grupo no acumulado no ano. Tá? Então, essa seria a visão, né, em relação ao grupo não alimentares. Percebe-se que ele não teve um impacto tão importante na determinação da inflação do ano de 2020. Né? Ficou abaixo dos 5,72 que fechou o IPC. Em relação aos serviços públicos e utilidades públicas, ali o terceiro grupo, que está um pouquinho abaixo, né, ele sofreu uma variação de 0,83 de dezembro, tinha apresentado um valor negativo em novembro, né? Então, essa variação aí decorreu principalmente do aumento do preço da energia elétrica, né? Que, aliás, foi o item que mais impactou no índice entre os 326 itens que pesquisamos. Né? Então, aí tem o efeito forte do aumento da luz, da energia elétrica. Né? Então, que se encontra no grupo de serviços públicos e utilidades públicas. Né? E, ao mesmo tempo, se percebe que o acumulado do ano também é muito baixo. É 2% aí, na média, em torno de 2% no ano. Tá? Então, percebemos que não há um impacto forte, né, na verdade, muito fraco, do grupo alimentação, serviços públicos de utilidade pública, no índice de preço consumidor. Tá? Outro grupo que também não impactou expressivamente aí no índice de preço consumidor foi o outros serviços. Na verdade, esses dois grupos estão contribuindo para que a inflação fique em nível mais baixo. Né? Bom, tendo os 4 grupos aqui e os seus resultados, seus respectivos resultados para todo o ano, percebe-se claramente, evidentemente, que a inflação medida pelo índice de preço consumidor foi pressionada pelo grupo de produtos de alimentos. Né? Podemos descer um pouquinho no outro grupo. Isso fica mais claro, essa tabela mesmo, isso fica mais claro aqui. Né? Se a gente olhar um pouquinho mais de detalhe nos grupos que formam
os produtos consumidos pelas famílias dentro do domicílio, percebe-se que todos eles fecharam acima de 2 dígitos de inflação no ano, né? O que subiu menos, o produto industrializado subiu 10%, né? Os semi-elaborados com quase 13% e o in natura com uma taxa relevante de 18%. Então, aqui percebe-se claramente, né, o efeito desses produtos sobre o índice de inflação, né? E, por outro lado, o grupo que contempla a alimentação, mas é alimentação fora do domicílio, são os restaurantes e as lancherias, que sofreram o impacto da pandemia, porque fecharam, porque sofreram restrições de funcionamento, de seguimento de protocolos, né? E que tiveram uma inflação aí de 3,44% ao ano, né? É só lembrar que ele, em vários momentos, o grupo fora de casa dos alimentos, ele teve variações, teve deflações, várias deflações ao longo de 2020, né? Então, acumulou uma taxa aí de 13,44. Então, essa é a visão geral sobre os impactos do grupo alimentação, tanto em dezembro quanto no ano, em relação ao índice de preço, à inflação, que nos possibilita essa análise. Bom, seguindo um pouquinho aí, pode passar, por favor, na outra lâmina. Eu só vou querer citar aqui os... Não, pode voltar, então. Eu só vou querer citar alguns casos de produtos importantes, né, que são de consumo inelásticos, né, e que dificilmente não fazem parte da mesa do consumidor, né, e que tem mostrado ao longo de 2020 variações muito acentuadas, tá? Eu vou começar pela energia elétrica, né, que foi o item que mais pontuou aí no índice, mais impactou no índice de dezembro, com 5,85%, tá? A gasolina, esse mês, subiu 2,27%, tá? 2,27%, e agora começa os produtos de alimentos, né? Carne de frango, 4,24% em dezembro, né? Que é um aumento significativo, e no ano ela acumula em torno de 13%. O arroz, esse é importante aí a gente marcar, teve um aumento de 3,7% em dezembro, e o seu acumulado ao longo de 2020 foi 41,5%, um valor bem expressivo. Gás de cozinha, né? Dezembro sofreu uma majoração aí de 1,6% e acumula um aumento em 2020 de 10%. Batata inglesa, né, subiu quase 5% esse mês, de dezembro, e 37% no ano. Óleo de soja, 4,10% em dezembro e quase 44% em 2020. Vou citar mais o caso do feijão, que com 39% de aumento em 2020, e o leite com 24% de aumento em 2020. São importantes produtos, né, no consumo diário aí, das famílias e que impactam na despesa total dessas famílias, né? Então, seria essa o comentário a fazer sobre os produtos, e dizer que em dezembro a faxineira, o aluguel, o pãozinho impactaram negativamente no índice, né? Bom, em relação ao combustível, eu já fiz o comentário. Eu acho que em relação ao índice seria esses tópicos aí que a gente queria comentar. Daí eu vou poder passar aí a palavra para a Nelly, para ela fazer um comentário em relação ao cesto básico. Oi, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Bom, o cesto em dezembro, ele teve uma variação de 1,32%, sendo a terceira maior variação do ano, né?
a gente fez um acumulado, então, no ano de 2020, do cesto básico, de 10,63%. A nível de comparação, em 2019, o acumulado do cesto foi de 5,76%. Então, a gente vê que 2020 foi um ano de aumento de preços nesses produtos, né? Alguns que o Everson já citou, arroz, óleo, né? E então a gente tem destaque para esses produtos, das carnes. Ai, meu Deus, eu me perdi, corta agora. Vamos continuar. Também em 2020 nós tivemos apenas 2 meses de redução do cesto, né? Que foi fevereiro e maio, que foram reduções também muito insignificativas, menos 0,02% e menos 0,27%, né? E a partir de junho, julho, começa esse aumento mais acelerado, né? Chegando em dezembro com um custo de R$ 941,99, os 51 produtos que fazem parte da nossa cesta básica. Esse mês, desde julho, até falando do arroz, o arroz ficou entre os três maiores aumentos e não parou. Tipo, até dezembro o arroz esteve na lista. Em dezembro ele só ficou em 4º lugar por causa do gás, que teve uma crescente, né? Deu um aumento expressivo. E o brasileiro sentiu isso no bolso, né? Porque arroz é o item que a gente costuma comprar muito, óleo também, feijão, e foram produtos que estiveram sempre em destaque, a carne também, né? A Nelly frisou bem o valor elevado do cesto básico de dezembro de 2020, e ela citou o aumento dos últimos 12 meses, né? Então, uma coisa interessante que a gente pode assinalar aqui é que teve um aumento nesse ano em R$ 90,50 no custo do cesto. Então, esse ano, dezembro, pagamos R$ 90 a mais para comprar o mesmo cesto que comprávamos lá em dezembro do ano passado. Foi o que a Nelly colocou. Então, para a gente dimensionar exatamente aí o que está acontecendo com os preços, principalmente dos produtos essenciais, dos básicos, né? E atingindo sempre a população de menor renda. Eu acredito que, com tudo que vocês colocaram aqui, que a gente viu, né, agora nessa discussão, fica evidente, em primeiro lugar, né, o impacto efetivo da pandemia, marcado ali pela mudança na trajetória dos preços a partir de maio, né? Quando a gente olha os dados, a gente vê que o choque forte da pandemia, pelo menos na economia do Rio Grande do Sul, ele ocorreu em abril, né? Em abril teve os fechamentos, as restrições, elas foram mais significativas em abril, e a partir daí a gente tem esse choque, né? Um choque que eu acho que o índice identifica muito bem a questão do choque ter atingido principalmente os bens agrícolas, né? Tanto pelo aumento de preço no mercado internacional, como a própria depreciação do real, que tornou mais rentável desviar a produção primária do mercado interno para o mercado externo, estava mais rentável, dada a condição do câmbio, né? Então, são fatores que impactaram um pouco isso ao longo do ano, né? Claramente, né? E o fato de que alguns desses choques são mais de curto prazo, como o que a gente está identificando agora, que eu acho que foi bem sinalizado pelo índice também, que é o choque na energia elétrica, dada a questão da bandeira, né? E da própria questão da disponibilidade dos custos de energia elétrica associados à forma como o Sistema Nacional de Oferta de Energia Elétrica opera, né? Então, a gente teve um aumento significativo em dezembro, né? Claramente, a gente está ainda sentindo esses impactos da pandemia, a pandemia ainda está entre nós. Evidentemente, eu acho que fica claro para todos, e já está bem claro, né, que a superação da crise provocada pela pandemia vai depender da superação da pandemia, que vai ocorrer quando a gente tiver vacinação. Então, a vacinação é condição sine qua non para a recuperação econômica, tanto do ponto de vista de atividade, quanto do ponto de vista de estabilização dos preços. A gente não pode pensar em superar essa crise gerada pela pandemia sem superar a pandemia. Não dá, não tem como, né? É impossível. A gente tem que superar a pandemia. Então, acho que me parece que os dados que o IEP está apontando, eles permitem assim, a gente traçar bem o que foi esse ano, em termos de preço, que foi, eu acho que o que a Nelly comenta, nos traz é muito importante, porque ressalta aquilo que o Everson comentou,
do impacto mais severo e mais duro da crise da elevação dos preços sobre os estratos de menor renda, e a gente tem que ter muita atenção em termos de bem-estar da população nos próximos meses, dado que a essa elevação dos preços nos bens consumidos pelos estratos de menor renda vai se somar a suspensão do auxílio emergencial, né? O encerramento do auxílio emergencial, ou seja, a renda vai cair, principalmente dentro desse grupo de população que consome esses bens que tiveram um aumento significativo, são os bens de consumo do cesto, calculado, estimado pelo IEP. Então, acho que esses pontos que a gente levanta aqui nessa transmissão são pontos relevantes para a gente acompanhar nos próximos meses, para ver o que vai acontecer e como tanto a economia internacional como a economia nacional vão afetar o nosso bem-estar e o nosso consumo aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Certamente, ao longo dos próximos meses, a gente vai estar acompanhando isso aqui nas nossas transmissões do IEP e a gente conta com quem estiver nos assistindo para acompanhar com a gente, mês a mês, essa trajetória. Fala, Everson, por favor. Não, eu ia falar o seguinte, que a troca do prefeito em Porto Alegre, né, com a nova flexibilização, com a abertura dos bares, restaurantes, lancherias, provavelmente vai ter uma alavancagem aí nesse segmento econômico aí, né? E pode ter alteração de preço, porque muitos que não estão funcionando hoje ou funcionando parcialmente, vão voltar a funcionar, vão tentar restabelecer os preços que cubram os preços que cubram seus custos, né? E como a gente está vendo, muitos desses custos subiram. Isso é uma questão que estou levantando. É interessante para a gente acompanhar nos próximos meses, ver se essa alteração vai ter algum impacto. Vai ser interessante, mais um ponto legal para a gente ficar atento aí. Isso vai contemplar os serviços e os restaurantes e as lancherias, né? Que nós vamos acompanhar em janeiro. Vamos ver o que vai acontecer nisso aí, se vai ter algum impacto relevante. Mas eu acho que é isso. Não sei se a Nelly e Everson, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Não. É isso. Acho que com isso a gente mapeia bem a nossa que está acontecendo com os preços na região metropolitana, que aconteceu no ano passado. Como de praxe, aqui eu vou dar o nosso serviço do nosso núcleo, lá do centro IEP, da URGS. Então, a gente conta também com o professor Sabino Porto Júnior nos ajudando, o Everson Santos, a economista Thaís Rosa, a estatística Nelly, que esteve conosco, a Nelly Venturini, a assistente Lucia, os colaboradores Marcelo, Norberto Souza, Gabriele Oliveira e Leonardo Porto, são nossos bolsistas. Então, a gente agradece a todos que assistiram isso. A gente fica sempre à disposição para atender demandas e consultas do IEP e seguir a gente ao longo desse ano, prestando esse serviço que a Faculdade de Ciências Econômicas da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fornece para a nossa comunidade e para a nossa sociedade aqui na região metropolitana e no estado do Rio Grande do Sul. Te agradeço, uma boa tarde, até mais. Até a próxima. Boa tarde. Boa tarde.